Thiago aí, que também é orientado do professor Luiz Carlos Mattioli, trabalhando junto com o professor Lucas Pedroso, né? Ambos ali do Departamento de Matemática da UFPR, e com a Dani Mirai, que apresentou para a gente aí no começo do dia, né? O Thiago vai apresentar aí o algoritmo Lagrangiano aumentado, aplicado ao problema de máquinas de vetor de suporte, ou o que a gente conhece também como o Supporter Vector Machine, né? E Perfeito. aí, para todo mundo que está nos assistindo, métodos numéricos é isso aí, é desenvolvimento de inteligência artificial, de otimização, em todas as áreas da engenharia e das aplicações mais diversas que vocês possam imaginar. Tiago, muito obrigado pelo SMNE, fique à vontade com a sua apresentação. Ok, obrigado a todos. Então, bom dia primeiramente a todos. Essa apresentação, né, é uma parte dos resultados que eu estou obtendo na minha pesquisa, resultados preliminares, que aqui eu vou basicamente explicar o contexto, né, do que seria, onde está inserido, né, esse método de SVM, Support Vector Machines, e também a nossa proposta de algoritmo para ajudar, né, na resolução para gerar um classificador e alguns experimentos numéricos preliminares que nós realizamos durante a elaboração desse trabalho. Então, primeiramente, quando a gente comenta ou a gente pensa em aprendizado de máquina, machine learning, né, então, em poucas palavras, basicamente a gente está falando de um sistema que ele é capaz de modificar o seu comportamento de forma autônoma, né, ou seja, com o mínimo de interferência humana, né, e nesse contexto ele utiliza o seu aprendizado, né, o seu conhecimento a priori, a partir de um determinado conjunto de dados para fazer essa modificação. Então, esses conjuntos de dados, eles são basicamente retirados de eventos reais, né, fenômenos do mundo real, e que eles são elencados a partir de características ou atributos que esse problema possui, e se for assumido, né, que existe uma relação entre esses atributos e uma determinada resposta, também é fornecido esse, é, é, essa categoria de respostas. Então, como é uma área muito ampla, então existem formulações, e dependendo da literatura que nós pegamos, né, então existem no sentido de existir várias formas de classificação de formas de aprendizagem, né. Numa ideia mais clássica, como o livro, por exemplo, de Hashi e o Tibishirani, eles costumam dividir a princípio, né, essa formulação clássica como sendo uma formação supervisionada, o qual eu vou assumir que existe uma relação entre os atributos e uma resposta, e essa resposta ela pode ser tanto contínua, como é o caso de uma regressão, ou como sendo categórica, como o caso da classificação, e também uma outra forma de aprendizagem como sendo a não supervisionada, qual o intuito é basicamente ver ou tentar inferir em estruturas ocultas, né, não extremamente aparentes para a gente, ou separar fazer a análise de clusterização, como um exemplo também. No nosso caso, esse método, né, SVM, ele está inserido dentro da área de classificação, no qual a sua ideia, basicamente, é determinar um classificador, sendo que esse classificador ele vai possuir uma margem em relação a determinados pontos do conjunto amostral. E uma vez definido, né, esse classificador, que no caso aqui, a princípio, vamos olhar como sendo o hiperplano separador, ele vai ser utilizado de forma a classificar novas amostras de acordo com o sinal da projeção desse ponto que não foi utilizado na sua fase de treinamento, né, na sua fase de obtenção do classificador, para determinar qual classe seria. No contexto que eu estou apresentando aqui, vale ressaltar que eu estou apresentando um SVM no caso binário, que é a formulação inicial de Cortes e Vapnik. Então, a gente, a priori, está olhando para uma classificação binária, mas existem estratégias para fazer essa classificação multiclasses, né? Então, uma vez definido, né, que eu vou utilizar essa margem, vou criar um hiperplano separador de máxima margem com base nesses vetores suportes, a pergunta que surge é: o que seriam esses vetores suportes? Então, em poucas palavras, esses vetores suportes, eles basicamente eles vão dar, eles vão ser as amostras importantes que vão indicar quais são os pontos, como que eu posso determinar o melhor classificador desse conjunto de dados na fase de treinamento. Então, aqui na imagem eu tenho um exemplo de classificação linear, onde eu tenho os dados linearmente separáveis, né? Eu consigo traçar uma reta, aqui no caso uma reta
para fazer essa separação. E notem que 3 pontos, né, em destaque, 2 azuis e um vermelho, eles estão sendo utilizados como sendo vetores suportes que vão, abre aspas, suportar essa margem de separação entre os conjuntos de dados, entre as amostras do conjunto de dados. Então, eles são pontos extremamente cruciais na determinação desse classificador, uma vez que a gente não precisa, na fase de treinamento do modelo, dos demais pontos que estão além dessa margem para definir esse classificador. É obviamente que aqui a gente está olhando um caso linearmente separável e que nem sempre vai ser o caso que vai ser utilizado no mundo real, né? A gente não tem essa garantia de relação de linearidade entre os atributos dos problemas, sempre. Então, o que existe uma certa abordagem, né, dentro de SVM, que daí aqui não vou me aprofundar devido ao tempo, mas a questão é que a gente consegue fazer uma generalização do mundo linear para o mundo não linear através para SVM, utilizando variáveis de folga e também a ideia de função kernel, que no caso aqui elas são utilizadas como uma forma de medir a similaridade, ou seja, quão próximo mais ou menos uma amostra está da outra, mas só que não construindo no espaço que a gente está trabalhando, ele constrói no espaço de dimensão maior essa similaridade, mas só que a gente não precisa construir o espaço, a gente só precisa da similaridade. Então é aí que mora a beleza do método de SVM. Então, dentro dessa formulação, né, então, sabendo que eu consigo obter um classificador tanto para casos gerais, então o problema que é gerado, né, dentro da formulação de SVM e utilizando a formulação de Cortex e Vapnik, no caso, a gente consegue reduzir esse problema como sendo de classificação como sendo um problema de otimização, no caso, um problema de otimização quadrático convexo, com sujeito a uma restrição linear de igualdade e também uma restrição de caixa, que a gente eu vou chamar aqui como sendo uma restrição mais simples. Então, esse problema de otimização, ele possui algumas propriedades interessantes que são tal como a simetria, né, da matriz do termo quadrático da função objetivo, e também o fato dela ser garantido, né, através do teorema de Mercer, que ela vai ser no mínimo semidefinida positiva através do uso da função k, né, desde que k respeite esse teorema. Então, a proposta basicamente é resolver esse problema 1 de otimização aplicando a ideia de Lagrangiano aumentado para essa resolução. Falando um pouquinho brevemente sobre o que seria, né, o Lagrangiano aumentado, então o Lagrangiano aumentado ele é um método de otimização que ele é não linear e ele é um método de penalização iterativa. Então a ideia dele é basicamente o seguinte: eu construí a minha função lagrangiana do meu problema, ou seja, pegar a restrição, né, através do multiplicador de Lagrange e construir essa função lagrangiana com a função objetivo e fazer uma penalização dessa restrição de forma a eu obter, né, o meu ponto otimizado. E por fazer essa sequência iterativa de penalizações, a gente acaba gerando uma sequência de subproblemas que a gente tende a resolver, esses subproblemas mais simples do que o problema original, e a gente resolve eles a cada iteração. Então, no nosso caso, o problema de otimização, que basicamente que a gente tratou, né, a gente construiu essa função lagrangiana aumentada L, no qual a gente utilizou uma penalidade quadrática para restrição de igualdade somente na função objetivo. Então, a gente seguiu a abordagem de Lagrangiano aumentado de Hastings e Power, e a gente vai fazer a minimização dessa função Lagrangiana aumentada, sujeita a essa restrição de caixa. Então, para resolver esse problema 2 que foi gerado agora, nós basicamente vamos fazer a seguinte estratégia: encontrar um mínimo restrito para essa Lagrangiana aumentada e fazer a sua projeção na caixa, porque ela é uma restrição um pouco mais simples, né? Ela é linear e também não tem termos mistos. Então, a ideia para encontrar esse mínimo irrestrito, a gente partiu do princípio, né, uma vez que dado, né, os parâmetros da Lagrangiana aumentada, o multiplicador de Lagrange e o parâmetro de penalidade, a gente pensou em resolver como sendo um método de Newton. Então, a gente vai resolver o gradiente da Lagrangiana aumentada igual a zero, e a gente acaba recaindo, né, de acordo com algumas manipulações, num sistema linear, que para fazer essa resolução,
desse sistema, a gente vai aplicar a fórmula de Sherman-Morrison, que ela é difundida aí no mundo da programação linear, e a gente acaba recaindo, né, numa fórmula fechada para encontrar esse mínimo restrito. E esse mínimo restrito ele depende apenas de duas soluções de sistemas lineares que são independentes dessa iteração, né? Como relembrando, o método da grande aumentada é um método iterativo. E nesse caso, esses sistemas lineares eles não são dependentes da iteração. Então, a fórmula fechada é basicamente produtos, somas e produtos, né, de vetores, então o que torna um método de fácil implementação extremamente atrativo. Então, formalizando esse algoritmo, né, então uma vez que eu tenho um conjunto de dados e definidos os hiperparâmetros do meu problema, eu basicamente vou fazer a resolução de dois sistemas lineares. Nesse caso, como o sistema linear adotando que ele seja definido positivo, né? Eu consigo resolver ele utilizando decomposição de Cholesky e entro num laço iterativo, né? De computar essa solução restrita, fazer a sua projeção e verificar as condições de parada, né? No caso, a viabilidade da restrição de igualdade, para ver se essa projeção altera muito a, a viabilidade do problema e também verificar se esse ponto encontrado ele é um ponto de acumulação, né? Então vale destacar que já existe uma prova de convergência em relação a esse algoritmo, já é difundido, ele já tem uma publicação, né, com o professor Mattioli e um grupo de pesquisa dele com o pessoal do PPGM, e que ele pode ser replicado também como um caso, aqui no nosso caso, como um caso específico para o Lagrange não aumentado, né? Então, uma vez fornecido esse algoritmo, né, eu vou explicar brevemente como foi os testes numéricos e daí a gente parte para as considerações finais. Então, quanto às informações técnicas, né, eu fiz esses testes basicamente no meu notebook pessoal, implementando na linguagem MATLAB por enquanto, e realizamos o teste da seguinte forma. Então, retiramos alguns conjuntos de dados, né, no caso 17 mesmo, que são testes preliminares, do site do próprio libsvm, que é um solver, né, uma biblioteca para fazer relacionado, né, ao método de SVM. E nós, a partir desses conjuntos de dados, nós fizemos uma separação entre treino do classificador e para a fase de testes, né, no qual a gente separou 70% para treino e teste para 30% do conjunto de dados. E dentro dessa fase de treino, nós fazemos uma fase de validação, né, em busca dos melhores hiperparâmetros, qual a gente fez essa validação como sendo um cinco-fold, no caso. E em relação aos hiperparâmetros do problema de otimização que a gente vai resolver, nós vamos empregar, né, uma função kernel, no caso gaussiana, devido às propriedades que a matriz, quando a gente monta a matriz P, que é dependente dessa função kernel, ela vai gerar, e são propriedades boas. E como eu disse, essa busca dos hiperparâmetros, a gente vai fazer uma busca como sendo um grid search, né, fazendo uma busca em malha. Para a gente também, em relação ao algoritmo, né, a gente está considerando uma tolerância como sendo, ou seja, o nosso zero como sendo 1 é menos 5 e também um número máximo de iterações de 10.000 iterações. Quanto aos resultados que a gente vai fazer, a comparação, né, que a gente vai fazer, a gente utilizou essa proposta de algoritmo, comparando com o próprio libsvm e também o quadprog, é uma função de resolução de problemas quadráticos do MATLAB, que é utilizado o algoritmo de pontos interiores. E nessa comparação a gente vai verificar tanto o custo computacional quanto a acurácia dos resultados. Então, observando o conjunto de dados, nós selecionamos esses 17 conjuntos de dados, o qual eles são conjuntos de dados densos, eles possuem a maior parte deles, possuem todas as suas informações, e para aqueles casos que os casos são como dados missing, né, os dados faltantes, a gente não fez nenhum tratamento. A ideia foi basicamente utilizar o conjunto de dado bruto da forma que vem, e da forma que foi registrado, né? Então a gente acabou não fazendo nenhum tratamento em relação aos dados que são faltantes. Por isso, então, no caso, a gente adotou como sendo esses dados mistos e como sendo zero, né? Como sendo, a gente não descartou eles da amostra e também a gente não fez nenhum, tipo, tratar como sendo a média das colunas, o atributo e assim por diante. Então, os resultados, né, são compilados nesses dois gráficos. Então, a gente fez um perfil de desempenho dos três métodos em relação aos conjuntos de dados selecionados.
E a gente verificou, né, então, em relação ao custo computacional, que a nossa proposta ela é extremamente competitiva em relação a em termos de custo computacional com os demais métodos que foram elencados nessa bateria de teste, sendo que o libSVM ele conseguiu resolver mais rápido apenas 23% dos problemas, os demais ficaram divididos entre o Quadprog e a proposta. E isso é uma grande vantagem, né, vista a nossa fácil implementação do método e também a evidência que o método ele pode ser extremamente veloz. E quanto à sua acurácia, a acurácia dos métodos elas foram semelhantes. Em alguns casos, a nossa proposta ela acabou vencendo em determinados problemas, mas só que dentro do 17, no overall como um todo, o libSVM ele teve uma melhor performance, ficou na faixa dos 70% dos problemas resolvidos como acima, né? E os demais problemas, ficando aí na faixa da proposta do Quadprog, ficando na faixa dos 65 a 68%. Então, isso são evidências preliminares, né? Obviamente que o método ele deve ser melhorado, né, no decorrer do processo, e eles são úteis, e já é uma ferramenta útil, né, de que pode indicar uma certa competição com os métodos do estado da arte. Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos com o apoio financeiro da CAPES e também ao programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia, e também a todos que estão assistindo, né, prestando atenção na apresentação. E meu muito obrigado. A gente que agradece, Thiago, agradece aí a apresentação, né? Muito legal o trabalho, muito bacana. Acho que Obrigado. temos certeza aí que vai ter bons frutos em termos de publicação e desenvolvimento de pesquisa aí com o grupo de otimização aí com o Mattioli, com o Lucas e toda a galera aí vinculada ao departamento de matemática. Assim Então, esperamos. então beleza. Obrigado, Obrigado. Thiago, Obrigado a pela atenção. participação daí o SBNE 2021.